Alô, oi. Eu fico até um pouco na dúvida do tom que eu tenho que dar para o meu discurso, porque eu corro o risco de fazer um discurso muito pessimista, mas eu quero falar com bastante franqueza. Eu não acredito no processo de pacificação e nem que os objetivos sejam a pacificação, a não ser que a gente esteja entendendo a pacificação nos termos do Júlio César, imperador romano, né, que pacificou o império com o esmagamento, né, das oposições, das resistências e etc. Né? Eu não acredito no processo de pacificação, porque desde a minha adolescência eu vejo uma polêmica na nossa sociedade entre aqueles que defendem que a questão da violência urbana ela só vai ser superada com a resolução dos graves problemas sociais do país, né, com uma transformação profunda na estrutura da nossa sociedade, e aqueles que defendem medidas emergenciais através do uso da força do Estado para enfrentar a violência. Parte do meu pessimismo é que muitos dos nossos companheiros de algumas décadas atrás, que faziam conosco o coro dos defensores das mudanças estruturais na sociedade, hoje aderiram à tese da solução pelo fuzil, pela arma, pela ocupação. Né? Isso faz parte do meu pessimismo. Diminuiu o campo daqueles que insistem que as soluções têm que ser estruturais na sociedade. Eu não consigo olhar para o mundo e ver um exemplo de um país que tenha resolvido os problemas da violência a partir do uso da força do Estado. O que eu vejo é que os países menos violentos do mundo são os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano. É isso que transforma efetivamente a realidade, faz com que haja uma pacificação aí no sentido de Jesus Cristo, do Gandhi e etc. Né? E no Brasil, apesar de toda a propaganda dizendo o contrário, em primeiro lugar, a desigualdade social não está caindo. Né? Todas as pesquisas nas últimas décadas que foram utilizadas para afirmar que a desigualdade social no Brasil está caindo, não usaram os dados da Receita Federal, usaram só os dados do IBGE. Então ela não consegue mapear a riqueza dos ricos. As primeiras pesquisas que estão sendo produzidas, depois de décadas dos cientistas sociais lutando para conseguir os dados da Receita Federal, as primeiras pesquisas que estão sendo publicadas pelo IPEA dão conta de que nos últimos 12 anos a desigualdade não caiu, ela se manteve estável e ela era maior do que se imaginava sem os dados da Receita Federal. Né? Do ponto de vista de ganhos econômicos, a gente viu no último período um ciclo de uma aparente melhora da vida da população em função de ganhos reais no aumento do salário mínimo e da oferta de crédito para a população. Mas a realidade é que a gente continua vivendo num país em que apenas 21% da população ganha mais de R$ 2.100 por mês e o salário mínimo, segundo o DIEESE, deveria ser R$ 3.000. Então nós temos 89% da população brasileira tem uma renda inferior ao que deveria ser o salário mínimo, né, levando em consideração as contas do DIEESE. Quer dizer, eu sinceramente eu não vejo nenhuma mudança em curso na nossa sociedade para a gente poder dizer que daqui a algum tempo essa ocupação militar ela não vai ser mais necessária porque os problemas foram resolvidos. Ao contrário, né, e não é só uma questão dos serviços públicos entrarem nas comunidades. Isso é fundamental, mas é mais do que isso, é a mudança estrutural da qualidade de vida das pessoas, que não muda só com a inauguração de uma escola ou com um posto de saúde, ainda mais quando a gente vê a expansão do sistema de saúde e de educação de forma precarizada, especialmente na saúde, através de organizações sociais, de uma estrutura, né, que na verdade quer oferecer saúde e educação de qualidade ruim para os pobres, né? Então, assim, eu não vejo mudanças estruturais na nossa sociedade que apontem que daqui a 10 anos a gente vai poder fazer um debate como esse, comemorando o sucesso do processo de pacificação. Não adianta, enquanto nós não enfrentarmos a brutal desigualdade social do nosso país,
nós vamos ver essa brutal desigualdade empurrando parte da nossa juventude para a criminalidade tosca, para a criminalidade de quem não tem condições de cometer os crimes das elites, né? Porque as elites aí também continuam cometendo seus crimes, só que eles têm recursos para cometer crimes no mercado financeiro, estelionato, etc. E a nossa juventude, que é empurrada para a criminalidade, ela tem acesso à criminalidade tosca. Então, sou absolutamente... sou absolutamente pessimista com relação aos resultados dessa política. Sou extremamente pessimista com a possibilidade das UPPs garantirem liberdade e direito de ir e vir. Uma intervenção militar em comunidades que não vão ter a sua vida mudada estruturalmente, só pode levar ao acirramento do conflito entre os agentes de segurança pública e a população. A população vai aceitar ficar submetida permanentemente ao regime de ocupação militar, vendo detalhes, né, propaganda de projetos. Não, estamos fazendo um programa, nós estamos entregando migalhas aqui para o povo, né, para tentar resolver os problemas sociais. Isso não vai levar a mudanças substantivas na situação. Eu fico muito preocupado, por exemplo, quando vários anos depois da população de Laranjeiras se surpreender com os soldados do BOPE marchando, fazendo treinamento e falando palavras de ordem de metralhar favelado e etc. A gente vê, né, os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da EPICAR, marchando, cantando sobre tortura, sobre morte, sobre choque elétrico, choque no pé, choque na língua. Agora, a Carta Capital acabou de publicar o vídeo. Né, continuamos tendo corporações militares que treinam os seus agentes para agirem como inimigos do povo e não como defensores dos direitos constitucionais. A mentalidade dos nossos militares parece que não muda, parece que eles ficam com saudade da ditadura militar, com saudade de ter liberdade de agir contra os direitos humanos. Essa é a sensação que eu tenho. Com relação ao tráfico de drogas, eu sou notório defensor da legalização, da regulamentação do mercado de drogas, né? E eu vou dizer o seguinte: eu só vou acreditar que o objetivo da polícia e da justiça é combater o tráfico de drogas na hora que tiver algum banqueiro preso por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Porque ficar atacando o infeliz que faz a mula, que faz o tráfico internacional de drogas nas fronteiras, e o varejista da favela, é perversidade. É uma política que tem como objetivo manter a guerra e não superar os problemas. O tráfico de drogas movimenta trilhões de dólares. É impossível a existência e a manutenção do tráfico de drogas no mundo sem o envolvimento do mercado financeiro. E cadê o mercado financeiro sendo atingido pelo tráfico de drogas? Cadê os matutos que têm origem nos órgãos de segurança, especialmente da época da ditadura militar, sendo presos? O único atacadista de drogas no Brasil que está na cadeia é o Fernandinho Beiramar, que vem da favela. Cadê os que não vêm da favela? Cadê os atacadistas que saíram dos porões da tortura na ditadura militar, que cresceram, né, como controladores do jogo do bicho e depois fizeram a cocaína ser introduzida? Nem se fala dessas pessoas. Quer dizer, o Hélio Gaspar até já publicou, né, no livro dele, mostrando claramente a relação entre os porões do DOPS e a chegada da cocaína e do tráfico de armas na nossa cidade. Cadê esse debate? Os banqueiros e os matutos que saíram de dentro da estrutura do Estado, né? Eu continuo acreditando que o objetivo da guerra às drogas é ser um pretexto justamente para cada vez mais se militarizar mais as relações entre o Estado e as comunidades mais pobres. Afinal de contas, há muito tempo Bezerra da Silva já ensinou, né, que a favela não produz droga, a favela não produz arma, na favela não tem aeroporto, na favela não tem fronteira, e é na favela que se concentra a repressão a esse tipo de atividade, né? Tráfico de armas. A CPI do tráfico de armas da Assembleia Legislativa já demonstrou que o problema principal do tráfico de armas não é um problema de fronteiras internacionais, que a maior parte das armas que caem na clandestinidade, elas entram no estado do Rio de Janeiro legalmente.
E aí está de novo o papel dos torturadores, do DOPS, que ajudaram a criar esse sistema na nossa cidade. Está de novo o papel de agentes oriundos do Estado que desviam armas de suas empresas de segurança, de agentes oriundos do Estado, ou que ainda estão no Estado, que desviam a arma dos arsenais do próprio Estado, né? Então eu tenho dito aqui, na tribuna da Câmara Municipal, que eu não acredito que, junto com as UPPs, virão a solução para os problemas da nossa população. As UPPs são a solução que esse Estado absolutamente elitista e conservador está dando para continuar sem resolver os problemas do povo, mas impedindo que esses problemas do povo transbordem nas elites, ameaçando a vida daqueles que se apropriam, muitas vezes de forma legal, mas imoral, da maior parte da riqueza produzida do Brasil. Então eu continuo absolutamente convicto que qualquer programa de pacificação que não passe pela discussão de como enfrentar concretamente o problema da desigualdade no Brasil é única e exclusivamente uma estratégia de controle social. São inovações no sentido de como manter a nossa população submissa e calada. Obrigado e desculpa pelo pessimismo.